Olá, paz e graça, tudo bem? Que bom estar com você aqui mais uma vez, te recebendo na nossa praça Núntios Cast. Eu estou muito feliz porque você está aqui comigo de novo hoje. Olha que coisa maravilhosa. Você veio de vários lugares, de várias ruas estreitas, seu tablet, seu celular, seu Smart TV, de onde você está nos assistindo. Isso, para mim, são como ruas de um mapa de uma cidade. E você vai cair na Avenida Êxito. Êxito é o principal propósito desse podcast. Informar, trazer luz às coisas e mostrar para você que alcançar o êxito é diferente do que o mundo chama de sucesso. Sucesso para muita gente é dinheiro, é fama, é poder. Para a gente, não. Para a gente, êxito são pessoas, às vezes, de muita notoriedade, às vezes de pouca notoriedade, mas que são bons pais, bons professores, bons pedreiros, bons faxineiros, pessoas que fazem da sociedade algo extraordinário. É isso, para mim, pessoas que estão na Avenida do Êxito. E no final dela tem um coretozinho, lembra que eu te contei? A gente vai andando nela, no final dela, lá no fizinho, na rua sem saída, tem um coreto maravilhoso com uma praça chamada Núntios Cast, onde eu e você vamos nos encontrar e sentar aqui para bater esse papo. Esse é um momento especial. E hoje eu estou com um convidado muito interessante. Ele é um pastor porque é chamado por Deus. É um engenheiro porque é nerd, porque estudou, porque se dedicou, disse que gosta até de Cavaleiro do Zodíaco. Não conta para ninguém isso. Ele é o marido da Tati, tem filhos maravilhosos, homem de Deus, escritor, professor e lidera o Pod Cristo, um podcast sensacional que tem muito mais estrada do que a gente, sabe muito, está aqui dando aula para nós e vai compartilhar com a gente sobre esse sucesso e sobre essa construção. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, pastor Rafa Ferreira. Seja bem-vindo. Obrigado, meu Deus, que apresentação, né? Não, quem sou eu na fila do pão para ser tudo isso que o apóstolo Mário falou? Mas obrigado pelo convite, estou aqui. Mas não menti, não, ué. Você é engenheiro. Verdade. Você é escritor. Verdade. Você é pastor. Verdade. É doido ao terceiro, ao cubo. Doido muito, é mais que o cubo. E nerd. Nerd muito também. Então, é verdade. Tem um podcast maravilhoso, Pod Cristo. Obrigado pelo elogio do podcast, já fiquei feliz. Então é isso, tudo aqui é verdade, nada foi contado de forma equivocada. Como eu gosto sempre, o meu desejo, na verdade, não é nem ter um podcast. Eu queria ter uma mesa, igual a casa do Jô Soares. Legal. Para sentar com a galera e bater um papo. Sim. Porque eu acho que o podcast, às vezes, está criando um formato também, às vezes, muito engessado, muito cheio de... E eu gosto desse bate-papo. Eu acho que as pessoas têm que sentar aqui. Por isso que eu criei essa ideia de a pessoa vir na Avenida Êxito, chegar na pracinha, lá no final da avenida, né? Nós vamos ter aquele coretozinho naquela rua sem saída. Sim. Sentado todo mundo ali, batendo um papo. Eles estão sentados agora. Ou está sentado no celular, ou está sentado, de repente, num ônibus. Se for crente, no banheiro na hora do almoço, que é um momento de descanso. Sim. E como não tem mais Brasil na Copa, está assistindo a gente. Verdade. E aí a gente vai aqui conversar, bater um papo. Pastor, eu estive no seu podcast, foi um prazer para mim muito grande. Contamos algumas coisas da nossa vida lá, mas eu queria saber quem é o Rafa, quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio, onde é essa origem, a construção do quê? Eu tenho origem de construção baiana, né? De onde veio esse homem lindo de hoje? Eu nasci na periferia de São Paulo, uma família típica brasileira. Meus pais são paulistas, os dois. Meus avós paternos, o meu avô paterno, na verdade, é português, minha avó mineira. Eu sou quase aquela música, tem uma música do Chico Buarque, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro. Eu tô bem nisso aí, brasileiro da gema, literalmente. Não nasci nem cresci numa família cristã protestante. Tinha o cristianismo raso, do catolicismo não praticante, de ir num batizado, num casamento ou coisa assim. Mais preocupado com a festa depois do batismo. Totalmente. A gente queria o churrasco. Exato. Eu ia bastante na igreja só para, na época das festas juninas, essas coisas, quermesse, esses negócios, né? Então não posso... Não é uma crítica a princípio ao catolicismo, era mais a minha prática. Nossa prática, né? Exato. E aos 20, 21 anos, conhecendo a minha esposa, eu entre aspas, fui atropelado
pela carreta chamada Jesus Cristo. Aleluia. Eu fui para Jesus literalmente bem contra a minha vontade. Eu fui para a igreja apenas para acompanhar a minha namorada, para marcar Pra não perder território. ela. Exato. Não conheço esses caras da igreja, não sei qual é que é, vou lá mostrar que eu tô aqui. E aí, só que eu cheguei lá, Jesus tinha outros planos. Ainda não sei todos, mas alguns ele já me mostrou. E eis-me aqui, literalmente. Aproveita e manda um beijo pra Tati. Tati, beijo, né? Minha menininha, começamos a namorar a gente de menor ainda, né? Os dois eram de menor? Sim. Então não foi pedofilia, tá, Não, pessoal? não foi. Estamos hoje 24 anos sem se separar, né? Na época de namoro, coisinha de escola. Se contar toda a história, nós vamos para 26 anos já que a gente está. Que maravilha. Você sabe que uma das coisas que eu acho bonito das pessoas não é o sucesso de ter muitas mulheres lindas, mas é o sucesso de ter uma mulher reconquistada todo dia. Sim. Eu, por exemplo, sou um cara que acredito em todos os valores cristãos, né? Uhum. Até por ser quem sou, e gosto da política que leva a esses valores, Sim, mas a gente chama, por exemplo, de um modelo de família um cara que está casado pela terceira vez. exato. Então, assim, Sim, eu tenho minhas críticas, né? óbvio. Então, eu fico feliz quando eu encontro alguém que tem essa cabeça fresca, que é um cara inteligente, pensante, diz, não, eu sou um cara, porque realmente eu sou um cara de família. Não estou dizendo que quem divorciou ou não divorciou Sim, não presta, eu passei por Sim. isso, mas tem que ter alguns parâmetros que valham mais a pena, que Sim. pesem mais a favor, que é esse caso. E você tá pastoreando numa igreja auxiliar, numa igreja... Na Vida Church, em Carapicuíba, uma igreja apostólica, né, do Já apóstolo passa ali o Alexandre. endereço pessoal para fazer o Apóstolo corte. Alexandre e a apóstola Vivian, na rua José Fernandes Teixeira Azusa, em Carapicuíba. Fui muito bem acolhido lá. Que né? bênção. Amo a igreja. A gente também tem uma igreja em Sorocaba. Oh, né? maravilha. Então, Eu já gostei, porque a apóstola vive. Sim, a apóstola A Vivian. minha também. Já estamos em casa. Sim. Então, mandar um beijo pro povo de lá e tenho auxiliado lá, na medida do possível. E você começou esse ministério de podcast, que eu percebi que para você é um chamado, né? Literalmente. Eu vejo que você entrevista gente de tudo que é tipo, Sim. denominacional, Sim. não denominacional. Eu vi você entrevistando uma mulher esses dias, ela falando umas coisas, eu falei, meu Deus do céu, esse cara é louco, o que é essa mulher? No outro veio, outro completamente diferente. Eu falei, tem que ser muito inteligente para poder Sim. lidar com isso, para poder ter toda essa jogada. Eu queria que você falasse para mim assim, como surgiu a ideia do Pod Cristo? Como foi essa ideia? Como aconteceu? Bom, em 2020, todo mundo foi acometido pelo mesmo problema, né? Mundo, a pandemia, e as atividades na igreja pararam. Um baterista, um músico da igreja que eu fazia parte, teve essa ideia. Até mandar um abraço para ele, o Jefferson. Uau. E a gente começou, na época eu era pastor de ensino de uma igreja batista, e eu e o pastor titular da igreja fizemos isso. Tirávamos a ilha da bateria, sentávamos e começávamos a conversar, chamamos alguns amigos, mas fizemos pouco, porque primeiro que era, naquela época, no meio da pandemia, tinha um receio muito grande das pessoas saírem, né? E nem todas as igrejas foram muito obedientes, assim, muita gente se reuniu bastante, mas ainda tinha uma dificuldade de você conseguir trazer pessoas, tal, teve um pouco de dificuldade com isso. E aí, assim que as atividades da igreja voltaram, a gente acabou arrefecendo, o projeto não continuou. Em 2023, eu saí desse ministério e fui dar entrevista num podcast de uns amigos. Era um formato que eu já conhecia, já gostava, mas era um negócio que, para mim, eu encarava naquela época como algo da igreja, total. Era trabalho aqui porque a igreja estava parada. Então, não era plano meu. E aí eu fui dar entrevista no podcast de uns amigos, né, do Boni e do Ney, Nós por Nós, por conta do livro. Né, Qual o nome do livro? O Jornaleiro. Você encontra na Amazon aí, encontra na Wiclap, é o Jornaleiro, a Reinvenção da Notícia. É um livro de ficção, mas que, óbvio, eu sou cristão, tem cristianismo lá dentro lá, mas você tem que ler, você vai gostar, vai ser... Eu vou comprar, vou adquirir. Coisa feia falar do livro e não trazer o livro, eu tenho que parar com isso. Mas já porque tem que mostrar pra galera, exatamente, tinha que mostrar o livro aqui, né? Falei nisso. Desculpa, galera. Mas procura aí o Jornaleiro, a Reinvenção da Notícia, né? Na Amazon tem o Kindle lá, dá pra você, né? Quem gosta de ler
no tablet, no computador. Eu sou viciado. Então fica mais fácil. Da Amazon é mais fácil. Não, o livro físico tá na Wiclap. UICLAP, Wiclap, o jornaleiro. Você encontra lá, eles imprimem e mandam para sua casa, é uma beleza. E aí eu fui dar entrevista e os meninos fizeram trabalho de casa, fizeram as coisas, pesquisaram coisas para conversar comigo na entrevista. Pô, Rafa, você tinha um podcast. Não era meu, era um projeto da igreja mesmo. Mas você tinha um podcast, o nome era mó legal, Pod Cristo e tal, que já tinha esse nome, né, desde sempre. Por que você não volta? E aí, tipo, deu uma coceirinha, assim. E aí eu, tipo, pô, mas eu não tô lá mais no ministério. Eu sei que o pessoal não continuou o projeto, Sim, mas eu fiquei meio assim. Aí falei com algumas pessoas da antiga igreja, principalmente com o menino que teve a ideia original, né, o Jefferson. Ele, pô, pastor, manda ver. Eu também não fiz pensando nisso. a molecada não tá nem aí pra isso. Só que, tipo, eu também não imaginava que ia ser isso. Nós estamos falando em 2020, a gente fez 4 programas, se eu não me engano. Um em cada mês, assim, durante o período da parada Que mais grave ter da conteúdo pandemia. para não ficar sem fazer nada. Exatamente. Então foi um em cada mês. Não vou conseguir fazer 2 por mês. Eu já tava... E aí eu comecei, mandei pros amigos, pastores, amigos meus, conhecidos, pô, vou fazer um podcast, sentar, bater um papo e tal. Muita gente nem entendia direito como tava funcionando, como que era essa coisa de podcast. E aí eu comecei a mandar, e aí, tipo, logo no primeiro mês, alguns pastores já, cara, mas, tipo, tal dia eu não posso, pode ser tal dia? Então, no primeiro mês, a gente já, tipo, teve que fazer toda quarta-feira e teve uma sexta que eu tive que receber um pastor amigo meu. Então, já ficou um quarta e sexta. Aí, tipo, eu falei assim, mas eu acho que isso não vai ser virar, essa né? frequência assim, né? E aí, no segundo mês, já teve que fazer toda a quarta e sexta. Aí, isso foi continuando, e hoje a gente está indo para o 3º ano, já estamos com 250 programas. Né? Uau. Se for, tirando algumas pessoas que já foram e voltaram, umas 220 pessoas diferentes, nesse sentido que o senhor falou, É uma ideia de conhecer muita coisa. E é uma oportunidade que a gente, como pastor local, não vai ter nunca. Porque, mesmo que você tenha uma igreja grande, sei lá, uma igreja de 10 mil membros que tenha 20 pastores, o seu limite está aí. Sim. Eu lá não, eu de repente, teve uma semana, e eu sempre gosto de falar dessa semana, porque foi bem emblemático nesse sentido, eu recebi o reverendo Ageu Magalhães, que é uma referência dentro da igreja presbiteriana, na quarta-feira, e na sexta eu recebi o tio Salomão, que é fundador do Cates Barneia. Tipo, o tio até hoje põe o violão dele nas costas e vai para São Tomé das Letras, tocar no meio dos noia lá. Então não faz muito sentido. Então isso é uma experiência que com a igreja, com a comunidade, que é, aliás, eu aconselho, né, como Hebreus nos diz, né, não deixe de congregar, como é costume de alguns, tenha uma comunidade, viva na igreja, mas é uma experiência de ouvir pessoas de diversos vertentes do cristianismo que você não vai ter na vida comunitária da igreja. Então, isso também me possibilitou um crescimento absurdo. Sim. Por mais que eu goste de estudar, sempre gostei. Network e tal. Não só no network, viu, Apóstolo? Mas o network é maravilhoso, mas o aprendizado de você sentar e falar assim, cara, não vai ter nada para me aprender. Nessa vibe aí, qual foi o podcast mais extraordinário que você fez? Você falou, esse me surpreendeu 200%. Não vale falar o meu, é claro. É difícil para não ser injusto. Eu acho que mas tem aquele que marca a gente, não tem? Sim, tem. Quando eu tiver com 200, eu vou saber agora. Espero que eu esteja na lista, pelo menos assim, na conta. Mas assim, teve uma experiência específica de uma irmã que ela pediu para ir, a Jenny Reis, e ela falou assim, poxa, tem um testemunho, eu me interessei por alguma coisa do testemunho dela e tal, e vi. Ela vai lá para contar um testemunho, vai edificar as pessoas e tal, mas eu era uma oportunidade. Mais uma entrevista que eu dando para alguém. Era uma oportunidade que eu estava dando para alguém, porque eu sei que Deus pode alcançar alguém através do testemunho dela. Sim. E tal. Mas não, comigo, não, né? Eu acho que não tem nada, já vi e tal. Cara, tipo, é nessas horas que a gente entende a multiforme sabedoria de Deus, né? Que está muito além da nossa compreensão. A gente não tem a mínima noção. Então, assim, tem me livrado de alguns preconceitos. Falei só o dela especificamente, mas tem muita coisa que aconteceu Sim. lá que me surpreendeu de diversas formas. O meu próprio produtor, o Rui, que é o dono do estúdio que o senhor foi lá gravar. Sim, sim.
Pô, senta aqui, ele fica brincando, né? O pastor Rafa não me chama, porque eu não sou relevante, sempre fala isso, brincando com todos os convidados. Aí eu falei, não, você vai sentar lá comigo. A gente sempre brincou, é meio que uma família já lá. E aí, no dia que eu sentei para entrevistar ele, cara, eu chorei, porque um monte de coisa que a gente conversou que eu não tinha a mínima ideia. Falei, cara, Jesus realmente falou que você quer. Então, para mim, ia ser eu e ele brincando do jeito que a gente brinca quando eu recebo alguém. E não é. Então, assim, essa oportunidade era uma trava até minha, inclusive. Fui criado numa igreja tradicional, depois fui para uma igreja renovada, hoje estou numa igreja apostólica, então várias vertentes. Daqui a pouco eu vou pra Igreja dos Querubins. Aleluia, vou me reunir com os anjos, a multidão de branco, amém. Mas prego em igreja pentecostal, eu também passei o processo. Exato, então assim, é óbvio, você tem algumas travas. Sim. Poxa, será que isso é? Não Na verdade, nós somos construídos de preconceitos definidos. Totalmente. Totalmente. E admitir isso, eu acho que faz parte do processo. Já é o processo de mudança, né? Um ponto inicial para você dizer, quero sair disso. É isso aí. Então, assim, o fato de hoje conseguir transitar a ponto de conversar com o Vitor Fontana, que é um cara, pô, tradicional e, tipo, reformado. Hoje o pessoal chama assim, como se todos nós não fôssemos frutos da reforma, mas o pessoal trata como reformado. E conversar, sei lá, com o Matheus Rangel, que é um cara também super reconhecido, mas no mundo pentecostal. É um erudito daqui e um erudito daqui. E você entender que Deus está nos dois lugares e sem problema nenhum. Isso é maravilhoso. E eu não tinha isso sem o podcast. E não teria essa oportunidade sem o podcast. Porque eu acho que o mundo cristão, de uma certa forma, é uma bolha. Com várias bolhas dentro. Que é o maior problema. A gente não está na bolha do cristianismo. Dentro do cristianismo tem a bolha neopentecostal, a bolha pentecostal, a bolha reformada, a bolha não sei o quê. E a gente, às vezes, se trava nisso. Tem que começar a furar essas bolinhas, né? Pô. Até porque o líquido é o mesmo. Exato, e nós vamos ser um povo só, até onde eu entendo. E dentro disso que você falou, eu também acredito nisso, dentro disso que você falou, dessa experiência pessoal, então o podcast nasceu como um projeto de negócio. Não, longe disso até. Longe disso. Eu literalmente vi como essa oportunidade. Eu brinco não, porque é verdade, mas num tom de brincadeira quando eu falo. Não é jocoso, é só para descontrair os convidados. Eu tô indo pro meu 250º culto. Para mim é um culto. Eu não entendia isso no começo. Entendi. Mas quando eu percebi, agora eu vou... Quando você começou, você tinha uma ideia de montar um negócio? Não, é uma ideia de dar a oportunidade de pessoas serem ouvidas. Pessoas que já são muito ouvidas, mas que, por exemplo, isso acontece muito lá. O senhor é um apóstolo, é conhecido, doutor em teologia, mas chega lá, cara, eu tive um problema, minha família na Bahia. São coisas que, às vezes, no púlpito, numa sala de aula, você não teria oportunidade de contar. Nem pode falar. Exato. Então, lá também é uma oportunidade para isso. Isso acontece muito. Cara, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Essa frase é típica de acontecer lá. É muito bom isso. Porque a gente dá a oportunidade de ser informal. Porque a pessoa se sente à vontade. Exato. Então, isso também foi assim, tá vendo? Isso pode alcançar uma pessoa que a pessoa tá só lá para ver o pastor fulano, a pastora missionária ciclana. Mas não, ela vê a Maria, o José, ela vê alguém contando uma história. Não vê o título, ela vê a pessoa atrás disso. E isso é maravilhoso. Então, a princípio, era para isso. Hoje não, hoje eu entendo. E cara, quem é a pessoa, pastor Rafa, ele atrás do Pó de Cristo? Quem é esse cara? Esse cara ora pelo podcast, jejua, pede a Deus para trazer as pessoas. Quem é essa equipe, Tati, filhos, que tem um culto em casa, que atende as pessoas? Quem é essa estrutura espiritual por trás disso? Já que se transformou no seu culto, eu acredito que o culto é aquilo que começa antes. Sim. Né? Como bom reformado que somos, sim. É isso que cremos. Sim. Então eu penso, o que você faz? Porque as pessoas que estão assistindo a gente, elas estão acostumadas muito com o podcast hoje como negócio. Sim. Eu acho que tem a parte do negócio. Eu, por exemplo, estou com a MEI aqui, que é uma empresa que está entrando em São Paulo, de cosméticos, que está ajudando a gente. Pessoal da Multiflex, que tem essas cadeiras. Pessoal da UP, que está fazendo a produção. Pessoal da Cronos, que está apoiando a gente com seguros. Eu criei uma estrutura, como empresário que fui, para poder gerar recurso para crescer o podcast. Sim. Certo? Mas antes do podcast, por exemplo, ontem foi dia de jejum, foi dia de oração. Eu tenho 3 intercessores dedicados a orar por quinta-feira pelas gravações que eu faço. Como que é isso para você? Porque as pessoas precisam entender isso também. Porque as pessoas não veem isso, né? Acho que é só chegar lá, sentar e falar, né? Não.
eu tenho me dedicado mais do que eu me dedicava no começo com relação à parte de produção. Eu tinha interesse, não vou ser hipócrita aqui, eu tinha interesse em ouvir pessoas específicas. Então, eu buscava essas pessoas. Hoje, não. Hoje eu tenho interesse de que Deus traga as pessoas que Ele quer que sejam ouvidas. Então, é óbvio que para isso você precisa se dedicar a orar, você precisa ter dependência, que é o que a gente estava conversando em off. Porque às vezes você tem uma ideia clara, mas e para abrir mão disso para fazer o que Deus manda? Essa é a parte mais complexa. Poxa, essa pessoa aqui, poxa, mas não tem nada a ver. Não, mas é essa pessoa que tem que vir. Ou essa pessoa tem que vir, já aconteceu isso comigo lá. Então, assim, eu oro muito para, tipo, Senhor, não permita que alguém que sente lá seja alguém que ame Jesus menos que eu. Porque eu já acho que eu amo pouco, eu já me acho na dívida. Eu já me cobro por gratidão do que Jesus fez e do que eu não consigo dar de volta. Então, que a pessoa pelo menos ame Jesus parecido comigo. Para transmitir algo nesse Exato, sentido. ou de mim para cima. Para que edifique, né? Sim. Então, assim, eu oro por isso. Então, assim, cara, acontece e não são poucas às vezes. De tipo, eu querer muito que a pessoa venha e de repente acontece alguma coisa e a pessoa não vem e logo na sequência, cara, ela não amava Jesus igual eu estava pensando. Sim. Então, assim, Jesus acaba livrando a gente de algumas coisas nesse sentido. Mas porque hoje eu entendo que o projeto é dele. Por acaso eu tô lá. Eu me entendo assim. Eu acho que eu fui esse ano em mais de 30 podcasts. Legal. No final do ano passado para cá, Uhum. eu não saía. Literalmente, nem para debate, nem para podcast. Sim. E eu, quando criei a ideia de criar o podcast Núntios, que virou Núntios Cast, foi até uma sugestão do André, eu oro antes. Eu tenho mais de 100 pessoas para convidar. Sim. Pessoas de muita relevância, políticos, empresários que eu vou entrevistar, porque era o meu mundo. Sim. E no mundo acadêmico. E eu orei. Eu oro e digo, Senhor, quem eu chamo? E eu sinto no meu coração. Não vou dizer que é uma revelação, porque eu acho muito desnecessário. Mas, por exemplo, os 4 que eu vou gravar hoje, que vão pro ar, né? Foi orado. Sim. Liga pro Rafa vir no seu podcast. Sim. É o primeiro de podcast que eu estou entrevistando. Fora o André, que Sim. é da casa. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Acho que isso é muito relevante. E as pessoas estão fazendo, não pode... Porque eu estou vendo alguns caras fazendo muito sucesso em podcast, mas não são nem crente, cara. É assustador. Os caras não têm igreja, os caras não... Sim. A mesma coisa que a gente via naquela época, lá atrás, dos cantores que faziam sucesso. Sim. E cobravam. Você congrega onde? Você toma ceia. Que é de congregar. E os caras, num podcast, dando opinião sobre igreja. Sim. Opinião sobre estética. E naquela época fica só por conta do Senhor. Porque até hoje, infelizmente, ainda é assim. A gente... É triste falar isso, mas é verdade. É isso. É isso. Eu acho que a questão da dependência, o Pod Cristo é só mais um projeto que por acaso passa por mim, mas que é dele. E Mas se já eu não que tá falando de entender dependência, tem que explicar para o pessoal, senão não vão entender. Olha naquela câmera e explica para eles. Existe da uma nossa diferença. Conversa, senão eles vão Exato, ficar... existe uma diferença muito grande entre dependência e obediência. Porque às vezes você obedece, mas quando você também pode falar não. Né? A dependência, não. Dependência é literalmente ele no comando. A dependência, talvez um versículo para basear, seria Gálatas 2:20. Não é você que vive mais, é ele. E às vezes a gente usa isso muito de forma leviana, em pregações e tal, mas a gente não vive exatamente isso. Acho que a busca por fazer se tornar verdade, Gálatas 2:20 na vida do cristão, amadureceria a igreja anos-luz. Assim. Eu tenho um texto de Paulo que eu tô sempre comentando ele esses últimos 15 dias. Paulo diz assim, eu me esmurro para me sujeitar à escravidão de Cristo. É um negócio, eu esmurro a minha carne para me sujeitar à escravidão de Cristo. É um negócio monstruoso isso. Sim, sim. Porque abrir mão do que você achou que tinha direito, não tem mais. Os morávios, né? Século XVIII. Sim. Os morávios fizeram isso, né? Parafraseando um texto bíblico, mas a frase nasce
do avivamento moraviano, que é que o cordeiro receba o prêmio do seu sofrimento, né? E é isso. Às vezes a gente não tem esse nível de entendimento e a gente está só vivendo. E às vezes são vidas moralmente corretas, vidas, inclusive do ponto cristão, corretas. Sim. Vivemos um cristianismo bom, mas às vezes é um cristianismo bom, mas que não é de Sem Cristo, renúncia. não é de Sem Cristo renúncia. de verdade. Inclusive, essa frase que você falou dos moravianos, ali do século XVIII, do século XX, 1820, por ali, se não me Sim. engano, é baseada na questão da posse que a instituição religiosa tinha, que era tão grande, de terras, Sim, desapropriar pessoas. Então, eles começaram a dizer, não, peraí, por que a igreja tem que receber o resultado do que nós fazemos, tomar as nossas posses? Existiam lugares que havia a prática dos donos da terra dormir com as virgens antes de casar. uhum, Então, eles disseram, não, que o cordeiro receba isso. sim, Isso não é seu. E muitos queimaram suas casas, queimaram suas propriedades e fugiram para kibbutz, que seria um kibbutz, que na época não era outro nome, aham, comunidades fechadas, para sobreviver o que podiam, porque o que ele tinha não tinha mais valor. É melhor do que dar para a igreja, dar para maus homens, sim, vamos dar para Deus. Então, o cordeiro que tem que receber esse prêmio. sim, Essa frase tem essa sim. conotação social, O né? senhor já parou para pensar a vigília moraviana que na Alemanha, que fica mais famosa, 100 anos, aproximadamente 100 anos, uma vigília de 24 horas por dia durante 100 anos. É muita coisa, né? O senhor já parou para pensar se a gente entrasse num... Não, vamos entrar num acordo. Eu, o apóstolo Mário, o apóstolo Givanildo, chama mais alguns tal, e vamos instituir Uma vigília. uma vigília e ver até onde ela dura. Apóstolo, eu não sei se ela chega no próximo culto. Verdade. Uma vigília de 24 horas, assim, ó, vai. Não, 8 igrejas, 10 igrejas, 20 igrejas. Eu não sei se ela dura 2 semanas. Se tem... É assustador. Aquele movimento que aconteceu naquela faculdade americana, agora há Sim, pouco sim, tempo, sim, sim. que os moleques começaram a cantar, Sim, quando viram tinha cantar. 15 dias lá, o pessoal. Ficou 40 Sim. e poucos dias cantando. Sim, sim. O Espírito Santo está procurando essa disponibilidade. Né? Então, Jesus mesmo falando, registrado nos evangelhos, será que quando ele voltar ele encontraria a fé na terra? Eu não sei se ele encontraria. A minha perspectiva é que eu, pelo menos, esteja lá. Se forem só os 7.000 que não se dobraram a Baal, que eu possa estar contado Ser um lá. deles, né? A minha esperança é essa. E óbvio que enquanto for possível, e a gente nem sabe até quando vai ser no Brasil, Claro. a gente ainda tem liberdade, enquanto for possível, eu vou tentar gritar os 4 cantos aí. Eu uso a internet e o podcast nesse sentido. Então vamos espalhar. Hoje o podcast com o YouTube aberto ficou uma verdade que ninguém pode mais esconder, né? Exato. Esses dias teve uma cidade aí, apareceu na internet, que os caras foram armados pegar um culto aqui no Brasil já. Os Sim. caras já estão assim, achando que Sim, pode... entraram numa igreja, justificando que era por lei do silêncio e tal, não sei o quê, mas interromperam um culto. E a polícia fazer esse papel, que na verdade é de fiscalização de uma prefeitura, Uhum. é muito complicado. Sim. Você está na região ali de Barueri, na Sim. região de Alphaville, ali, é uma região que tem vamos dizer assim, uma vitrine Uhum. para tudo. Então hoje, tudo que dá errado pode vir de Alphaville e tudo que dá certo vem de Alphaville. É quase isso. Quando você vê algumas coisas que aconteceram, igrejas agora que perderam líderes e mudaram e tal, naquela região de um pessoal que... Alphaville era para ser um reduto de repouso de milionários. Sim. Porque é isso, se você a princípio pegar... é isso. se você pegar Alphaville, Carapicuíba, Uhum. Itapevi, Cotia, essas cidades elas foram construídas para ser dormitório de São Paulo. Sim. Não era para ter indústria, não era para ter isso. Sim. Né? E aí acabou virando dormitório, mas nasceu o comércio. É tanto que o mais forte dessas regiões é o comércio. Sim. E Alphaville, quando percebeu que tinha muito milionário dormindo lá, para vir para São Paulo é gastar muito de helicóptero, começou a construir mega prédios e médias estruturas, tecnologia de ponta. Tem um prédio lá que tem a mesma tecnologia, por exemplo, Dubai. Sim. Né? Sim. Gastaram mais de fibra ótica para fazer a internet do prédio que se gasta fazendo em Dubai. Então, Sim. um negócio extraordinário. Para os milionários ficarem ali mesmo. E aí, quando você tem muito ouro, você tem atravessador, você tem tudo que é tipo de gente. Você tem os garimpeiros. O que você me diz da pregação do evangelho nessa localidade? Num lugar como esse. Você que entrevista muita gente lá, mora lá, é da terra,
O que você me diz da pregação do evangelho nesse local? As igrejas batistas parecem batistas? As presbiterianas parecem presbiterianas? As assembleias parecem assembleia? É isso que eu queria dizer. Né? Não é nem Sim. criticar ou descriticar, mas Sim. a gente está vendo essa deturpação e essa deterioração da denominação. O que você me diz da vitrine e Alphaville? O que acontece com a igreja lá? Eu acho que, a princípio, tentando dividir a resposta em duas partes. O evangelho precisa ser pregado a todos, Sim. como diz Marcos, a toda criatura. Então, óbvio, é difícil um rico vir, Jesus mesmo fala isso, mas não há nada impossível para Deus, ele fala no mesmo versículo. Sim. Então, assim, tem que ser pregado, isso, ponto. O problema é que não em Alphaville se tornou por ser vitrine, tem muitas igrejas. Então se torna mais latente porque você tem muitos pontos para comparação. Mas isso está acontecendo de uma forma gigantesca, pelo que eu tenho percebido conversando com as pessoas lá que são de outros lugares, né, no podcast, no Brasil como um todo. A igreja está tomando uma forma de entretenimento que talvez esteja deslocando as identidades. Então, você muito dificilmente hoje, nas igrejas lá, eu acho que fica mais fácil de ver, mas em qualquer outras igrejas, em lugares que tem uma única igreja grande, de repente, que tem cidades que tem uma igreja só, tá difícil de saber a identidade, quem são os batistas, quem são os presbiterianos, quem são os assembleianos, quem são... Porque a igreja ganhou um ar de entretenimento que tá tudo muito parecido. Você entra numa igreja, independente da placa, e se você vai em outra, é quase a mesma coisa. Tipo, o jeito, não só o jeito, mas as músicas que se tocam, a iluminação que se tem, a cor da parede. E eu nem estou entrando nesse mérito, eu nem ligo, literalmente. Se for a parede for roxa de bolinha verde, se Jesus estiver lá, eu vou, não tem problema nenhum. Eu tenho dificuldade, né? Que Jesus esteja na parede roxa de bolinha verde, mas tudo bem. Foi para exagerar, mas eu acho que vocês entenderam. Sim, entendi, claro. Não tenho esse nível de preconceito, mas é que assim, tá tudo muito parecido. Então, por exemplo, tem uma igreja batista X, uma igreja assembleia Y. E lá tem, por exemplo, nesse caso, não vou citar nomes, mas uma literalmente de frente para outra, numa rua lá. E se você ir num culto? De uma e da outra é a mesma coisa. Não, e tiver uma dor de cabeça, e, sei lá, um pseudo desmaio, e alguém te pegar lá enquanto você tá um pouco inconsciente, e te pôr no meio do culto da outra, você não percebe que você trocou de igreja. Sim. Então, assim, o nível de entretenimento tá fazendo a gente se tornar... não denominacional e igual. Não, mas isso não é bom, pastor? A gente é um corpo só, tal. Não é... Porta em placa importa pouco e tudo bem, mas essas características podem estar revelando algo mais voltado ao comércio, ao negócio, ao marketing, a linhas de PNL, ao CNPJ. E será que isso é... Então, não sei. Aí vai ser leviando a minha parte, porque eu não lidero nenhuma igreja. Eu não sei como seria a minha atitude nesse sentido se eu estivesse à frente. Pô, mas isso está funcionando lá, será que não é legal? Então, não é uma crítica em si, é só uma constatação. É muito difícil hoje você conseguir. Essa igreja é uma igreja neopentecostal, essa é uma igreja pentecostal clássica, essa é uma igreja reformada protestante, essa é uma igreja reformada renovada. Tá muito parecido tudo. Então, talvez isso ir lá fica latente, porque tem muitas. Tem algumas ruas lá que tem 4, 5. Isso é ruim? Para mim, não. Maravilhoso. Tomara que tenha mais e que fechem os bares e se abram igrejas. Aleluia. Mas talvez a gente pode estar correndo num risco. E aí eu acho que os pastores, líderes das igrejas deveriam analisar um pouco mais se é que eles acham que isso é pauta importante para eles, né? Não sei. Eu tenho uma opinião, mas hoje não é a minha opinião. Mas, eu tenho mas eu gostaria de... Eu tenho muita preocupação com isso. Eu acredito muito em toda a história do avivamento, de avivamentos e de história da igreja, que as denominações foram construídas e idealizadas pelo Espírito Santo para atingir mudanças temporais de nações. Sim. Então, por exemplo, independente de eu achar que o Bispo Macedo presta ou não presta, a Universal tem um papel fundamental na década de 90. Dúvida zero.
Independente de eu gostar do Estevão ou não, Dúvidas. tem um papel fundamental. A Renascer, Independente sim. de eu gostar do Manuel de Melo Aham. ou do Davi Miranda, a década de 70 e 80 não seria o que seria sem eles. Sim. Independente de eu gostar do Zé Wellington, não dá para dizer que a Assembleia de Deus de Belém não foi fundamental para mudar o país. Sim. Né? Sim. Independente de eu gostar do Ernesto Guenini, que eu já soltando tietes aqui, foi um dos melhores que eu conheci, ele já dorme no Senhor, o que ele fez no Batista Renovada foi extraordinário. Sim. Então, é isso que eu me preocupo. Você tinha uma baliza. Eu acho que eu tenho uma frase que eu uso na nossa igreja. Nós somos a tribo de um reino. Sim. Não o reino de uma tribo. É isso aí. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer fazer uma tribo só. E não vai funcionar. Ou reinos. Não, pode o ser reino assim. de uma tribo. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o norte brigando com o sul. Sim. E vamos fingir que isso nunca aconteceu, né? E aí vai ficar ruim. É lógico, velho. Porque vai chegar uma hora Sim. que vai implodir a gente mesmo. A gente Sim. vai começar a falar, passa chibolete ou cibolete, vamos começar a matar. Sim, sim. É isso que vai acontecer. Sim. Então, eu me preocupo com isso. Eu acho que quando há essa diferença, essa pluralidade soma. Essa semelhança afina para o pior. Então. Não existe nada na história que eu vi até hoje que todo mundo foi igual, foi bom. Sim. O senhor sintetizou bem o que... Mas é isso. O senhor sintetizou bem o que eu expliquei, talvez com menos habilidade. Mas é isso. Essa semelhança talvez hoje seja ruim. Aos meus olhos, talvez seja ruim. Não, para mim é ruim. Eu, como teólogo e como pastor Sim. de igreja há 30 e poucos anos, acredito que isso é falta de Deus em muita coisa. Eu tenho muita preocupação. E isso, infelizmente, lá hoje fica latente pela quantidade, porque é um polo de muitas coisas, como foi como a gente começou a nossa Estão modelando um negócio, não uma igreja. Assustadoramente. Eu não vou ser leviano e falar que todos estão, mas não, eu acho que as árvores... 100%, Exato. Mas eu acho que a árvore vai ser reconhecida pelo fruto, certo? Sim. Uma hora ou outra, se ainda não foi exposto, uma hora vai ser. E o que é da luz vai ser luz, e o que é das trevas vai ser... É meio inevitável isso, né? Jesus vai deixar tudo sempre às claras. Quando for revelado, tem um texto muito legal que algumas igrejas, por conta de seus líderes, entendem de uma forma diferente. Não vou nem falar que entendem errado, mas eu entendo esse texto de um jeito que muitos pastores, pelo menos dos que eu converso, não entendem. Romanos 8,15, quando fala que a terra está aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, ali não está falando sobre os filhos se manifestarem, está falando sobre os filhos serem manifestos. Porque a terra só vai ser remida quando naquele dia Jesus vira e fala, esses são os meus, esses não. Porque os filhos se manifestam desde Sete. Quando Sete nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, os filhos estão se manifestando há milênios. E a terra continua se degradando. Então, a terra está aguardando os filhos serem manifestos, não a manifestação dos filhos, levantar a mão no culto. Não é sobre isso. Sim. Alguns pastores pregam que é sobre isso, e não é. Entendi. Vai ter um dia que os filhos serão manifestos. Ó, esses aqui são filhos. Esses aqui dizem que são, mas não são. Nesse dia, a terra vai ser remida. Enquanto isso, nós vamos estar no meio disso aí. Nós não fazemos parte da galera da colheita, nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, tirando quando acontece algo muito escandaloso, Sim. que a pessoa literalmente manifesta o joio que tem nela, a gente não tem como saber. Nós falamos isso em off, estamos dentro da igreja sem saber quem são os Pedros, os Paulos e os Judas. A gente não sabe quem é. Sim. E a gente está lá, tem que conviver. Então, no dia da colheita, aí eu acho que isso se encerra. Eu acho que, por temor, as pessoas que são líderes deveriam pensar mais nisso. Cara, eu acho que eu poderia moldar aqui para Jesus receber o prêmio do seu sofrimento. Eu acho que está tudo envolvido nisso. Então, eu acho que tem um pouquinho de falta de temor, às vezes. Eu entendo o que você está falando desse texto, e eu não vou dizer que eu discordo de você, mas quando a gente analisa ali da ótica de que os filhos de Abraão poderiam suscitar pedras, aí dá um contexto de atualidade. Sim. De momento. Eu acho que essa manifestação final é uma manifestação inevitável. Exato. Mas a manifestação agora de remir a terra não é a terra. Para mim, essa terra é remir o próprio pó, que é o homem. É a remissão das pessoas. Quando o Tiago diz que todo o evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, ele está dizendo que a manifestação do fruto
Sim. é dedicada a cuidar de alguém. Quando Jesus disse, eu peço ao Pai que esse seja um comigo, como o Senhor é comigo, e os que vão ouvir eles também, está dizendo que haja uma reconstrução. Uhum. E essa reconstrução, para mim, do caráter humano é a reconstrução dessa terra, é a reconstrução dessa comunhão, é a reconstrução adâmica em Cristo. Sim. Mas só para... Não, Não é minha opinião, é só Não, para... mas isso é O legal. podcast é sobre você. É mas lógico, mas minha isso é mulher legal. fala, cala a boca, você fala demais. Eu No também primeiro ouço podcast isso. já falou, você fala muito com o entrevistado. Eu falei, mas não consegue ficar quieto, Eu aí. também ouço isso, é normal. Mas assim, independente disso, é uma linha interessante também, por isso que eu falei que não é errado, né? Isso só vai ser revelado completamente naquele dia. Sim, a revelação final. Não tem jeito. E, por exemplo, o texto de Tiago, que é espetacular, Tiago 1,27, que é espetacular, a religião verdadeira, imaculada para Deus é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com o mundo. Sim. Então, assim, qual que é o problema? Hoje eu vejo igrejas Que fazem no uma parte. eu brinco que a diferença é assim, a gente precisa entender uma mescla entre o monge e a ONG. Você Sim. tira o M e o E, fica a mesma palavra, né? Entre o monge e a ONG. Tem igrejas que querem só se separar. Elas estão no monte, vida espiritual, e tipo, um vira quase um Buda, e elas se separaram. E tem outras que são só da ONG, são só do social. E a igreja tinha que estar aqui. A igreja tinha que se separar e acolher. Acolher e se separar. E aqui é o nosso problema. Então, tem igrejas que são quase a Casa André Luiz, e tem outras que são praticamente budistas. E Cristo estava aqui. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Sim. E quando eu for embora, eles vão precisar jejuar. Ele estava aqui no meio, sempre teve. Sim. E eu acho que esse equilíbrio a igreja tem uma dificuldade ainda. E talvez seja... Talvez, não vou tirar o talvez. Com certeza por culpa dos que se propõem a liderar. Como o próprio Tiago falou. Sim. Boa coisa escolheu, mas saiba que sobre você haverá mais peso do que sobre os outros. Uma coisa que eu gosto desse texto de Tiago é assim, eu tenho uma visão meia louca de algumas coisas. Seja bem-vindo. A palavra religação aí, ou Sim. religião, é o rito. Sim. Tiago era pastor de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade influenciada extremamente por ritos e por rituais. Sim, o judaísmo. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, vocês têm que ter um parâmetro de comportamento em Cristo. Não é trazer o animal, sacrificar no templo, não é vocês cuidar do órfão que eles odiavam. Cuidar das viúvas que tinham uma vila para ser abandonadas. Sim. E cuidar do estrangeiro, que para eles era anátema. O gentil era o fim do mundo. Sim. E ele está pregando para uma turma de judeus convertidos. Então, na minha cabeça, o que Tiago está dizendo é: a igreja precisa ter esses padrões. Vocês precisam amar o estrangeiro, cuidar das viúvas e sustentar os órfãos. Sim. Então, não é esse conceito nosso de órfão, viúva, vamos montar um orfanato. É isso aí. Não é isso. Exato. É um parâmetro. E aí, na sequência, ele diz, porque isso é importante, santificando-se ao Senhor todo dia. Sim. Buscando Jesus todo dia. Sim. Porque quando o cara chegava lá, igual católico, o cara chega, pagou a indulgência, tô livre. Sim. Vamos pro bar. A mãe te resolve. Sim. Com todo respeito ao irmão católico, mas é verdade. tô falando não praticante e tal. Mas até o praticante. Bom. Então, eu acho... Infelizmente é verdade. Eu acho que é isso que para mim, é isso que o Tiago está querendo dizer. Então, senão a igreja também vai ficar... É o que você falou. Ou ONG ou monge. Eu gostei dessa analogia. Pode usar, nem precisa falar que fui eu. Tá gravado. Eu falo. Tô brincando, pastor. Eu sou tipo de teólogo que odeio falar algo sem citar a fonte se não for minha. E é o certo. Né? Eu acho que não tem nem a ver com... A minha escola não permite. É isso aí. A escola não permite. Faz bem. E dentro dessa linha toda, saindo um pouco dessa questão de igreja e tal, como você vê daqui 10 anos seus filhos? O que você vê para eles? Você é daqueles que... Deles em particular ou o mundo, a sociedade para eles, para eu entender? Os dois. Os dois. O que você vê do que você está construindo para que ele enxergue e o que você acha que a sociedade vai se tornar? Daqui 10 anos, a sociedade vai estar de tal maneira, o que eu estou fazendo hoje, meus filhos podem estar aqui ou não. Eu vou tentar traduzir isso melhor. Eu tenho 3 filhos, 4, na verdade, uma de criação, e uma menina e 3 meninos.
Então eu vejo o Mário, filho mais velho, daqui 10 anos em tal condição está do estado. Uhum. O Nicolas em tal condição. E o Miguel em tal condição e a Stephanie também. Eu consigo ver o que eles serão daqui 10 anos. Só que eu me preocupo com o que eles vão sofrer daqui 10 anos. Uhum. Se eu tenho que dar alguma coisa para eles que eu não estou dando. Como o pai pastor da sua casa, o que você pensa disso, o que você faz para que isso, de certa forma, aconteça? Porque eu vejo que você tem uma linguagem muito mais aberta que a minha, Uhum. conversa em linguagem mais jovem, o pessoal fala geração Z e tal. Você é mais antenado com isso. Eu sou mais, como diria uma amiga minha, eu sou mais retrógrado na linguagem, está muito pesada. Mas o que você vê disso? O que você diria? Eu tenho, não quero assustar os jovens, mas eu tenho expectativas bem ruins, assim, na verdade. Pensando socialmente. A sociedade que espera os meus filhos adultos, porque o meu caçula, o Miguel, tem 15, e a Júlia já tem 21. Você é então, Miguel também, né? Miguel. Eu tenho 14. O caçula tem 15 e a Júlia acabou de fazer 21. A sociedade que espera o Miguel de 25 anos e a Júlia de 31 é uma sociedade que, para os valores cristãos, ela vai ser bem difícil. Então, assim, pensando nos meus filhos como profissionais, como cidadãos, eu acho que eu tenho ensinado eles bem. Pensando nos meus filhos como cristãos, eu sempre vou me cobrar de... Ainda falta mais para mim dar para eles. Por motivos óbvios, porque a gente não consegue abranger tudo, a Sim. gente tem que admitir que a gente é imperfeito nesse sentido também como pais, mas também porque a perspectiva é ruim, e ela é ruim num nível não... É profético. O mundo vai ficar pior. Paulo falou para Timóteo, nos últimos dias vai ser... Beleza. Só que é profético no mais nível, no nível mais reconhecido do profético. Eu não sei o que vai acontecer. Você só sabe que vai ser ruim. Então, assim, eu não consigo ver... pode ser que mude, aliás, eu oro para que mude, eu oro para estar errado. Mas olhando em perspectiva assim, eu não consigo Caminha ver... mais rápido do que a gente imagina. Eu não consigo ver 10 anos o mundo evoluindo com relação à consciência de como Cristo gostaria que eu vivesse. Vai evoluir na cabeça de muitas pessoas, no progressismo e tal. Mas não na questão mas não vai de crer ser em Jesus. Não vai ser um progresso aos meus olhos. Vai ser chamado de progressismo, mas não vai ser progresso. Então, eu me assusto um pouco. Então, eu tenho tentado preparar eles até para eles lidarem com isso, porque provavelmente eu não vou lidar. Sim. Eu vou estar na geração, mas vou ser de outra. Eu vou ter... Outra linguagem. outra língua, eu vou ter outras preocupações. Eles não, eles vão estar vivendo no meio disso. Então, eu tenho tentado ajudá-los a se prepararem para isso, mas eu me assusto um pouco. Isso que você está falando é aquilo que a gente estava conversando no privado. Pastores que há 10 anos atrás a gente Exato. admirava, hoje os caras estão... Assustador. Então, assim, eu vou tentar me conservar nisso, nas minhas convicções, que claramente fazem sentido com relação ao que Cristo ensinou. Vou tentar me conservar nisso e tenho que me policiar e orar para Deus para que eu consiga ficar firme nisso. Mas tenho que prepará-los para adversidades que eles vão ter que eu não. Por exemplo, Jesus não fala sobre o ateísmo na Bíblia, porque não tinha. O povo do primeiro século era um povo crente. Eles criam em alguma coisa. Sim. E todos eles tinham crença. Era como indianos. Exato. 500 deuses. 50 mil, não importa, mas eles tinham crenças. Você sabe que você falou uma coisa agora. Tem coisa que eu não gosto de falar, mas... Não, fala, o podcast é seu. Eu não acredito em ateísmo. É um tipo de crença. Porque o ateu, ele não crê, já crê em alguma coisa. Então, assim, eu acredito naquele que não crê em Deus. Sim. Como nós cremos. Sim. Né? Mas não é que ele não creia em nada. Eu venho de uma origem indígena. Sim. A geração dos meus avós eram todos para cima, todos... Principalmente meu avô, parte de pai, era de tribo. Uhum. E eu tive a oportunidade de pregar algumas tribos já na minha vida, inclusive comer com eles e tal. Sim. Teve uma tribo que eu fazia um trabalho que todos eles adoravam o Deus que criou o sol. Todos adoravam o Deus que criou o sol. Uhum. E aí eu fui fazer um trabalho com eles de evangelismo, porque meu pai tinha coisas próximas de terra e tal.
E eles me receberam. E eu falei, o que eu vou pregar aqui? Aí eu começaram a falar assim, aí eu falei, vocês creem em quê? Qual o Deus de vocês e tal? Conversando assim, na boa. Quase Aí Paulo no Areópago. eles me levaram no lugar, tinha uma pedra enorme, com uma escadinha. Então eles subiam lá, Legal. olhavam o sol, quando o sol nascia, quando o sol se punha, sempre tinha um índio lá. E era para dizer, olha, Deus foi descansar, vamos vigiar à noite. E eles botavam vigia na negócio. Sim. E faziam fogueira para que o sol representasse o fogo, para dizer, Deus, estamos crendo que o Senhor vai acordar amanhã de manhã. Na cabeça deles era isso. E eu usei isso para pregar sobre a luz da vida e tal. Sim. A tribo inteira estudou Jesus, 100 e Sim. poucos índios. O sol da justiça. Foi maravilhoso. Sim. Mas, então, por isso que eu acho que quando o ser humano, mesmo sem ter a religião que temos, a Bíblia que temos, Sim. tem Deus. Sim. Deus, de alguma forma, se manifesta a essas pessoas. Sim. Por isso que a nossa arrogância, às vezes, é muito... A nossa prepotência tem que ser do meu jeito. Tem que ser na minha fé. E como eu creio, isso às vezes me deixa um pouco... muito ferido. Sim. Porque tem muita gente que... Eu conheci uma senhora, por exemplo, que ela não sabia ler, não sabia escrever. Ela morava numa roça, né? E nessa roça, ela passou a vida inteira. O máximo que ela foi na cidade, que era uma cidade com 10 mil habitantes, foi numa quitanda que tinha no caminho. E voltava para casa. Ela tinha 80 e poucos anos. Ela nunca foi na cidade. Ela não sabia que era escola, nunca tinha visto televisão. Ela não tinha luz elétrica. E ali ela viveu, ali ela cresceu. Ela teve um filho de um cara que apareceu um dia. O cara sumiu. Ela ficou grávida, não sabia o que era. Teve a criança, porque os pais morreram na época. E ela veio na fazenda, na rocinha. E nunca ninguém tomou, sempre foi dela. Ela pegava os frutos, levava lá, vendia, trocava por comida. Com o dono da quitanda, que era do bisavô, do avô, do pai. E aí eu fui lá um dia, bati na porta. Ela, pois não, eu sou pastor, eu sou pregador, queria fazer uma visita para a senhora, falar de Jesus. Ela, Jesus, quem é Jesus? Aí eu tomei um susto, porque isso foi em 90, 88, 89, 90 ali, no começo da minha conversão. E aí eu falei, Jesus é o Filho de Deus. Assim, meu pai falava de Deus para mim. Ele falava que foi Deus que deu essa casa para gente, para mim nunca deixar de cuidar. Deus que deu o rio, tinha um riachozinho e tal. E eu falei, a senhora nunca ouviu falar de Jesus? Ele me falava que Deus tinha um filho, mas eu não sabia quem era. Até hoje ninguém me explicou. E aí eu comecei a conversar, fiquei amigo daquela senhora, ela morreu pouco tempo depois. O filho que ela tinha tido, a menina, foi embora para o Rio de Janeiro, nunca voltou. Ela disse que a menina um dia saiu. Mãe, vou para o Rio de Janeiro, estudava na escola, pegava o onde passava, né? Aquele pau de arara. Sim. E nunca voltou. Então não sabe se a menina morreu, se a menina está viva, não sabe nada. Até o amor de mãe dela era diferente, era impessoal, porque é uma pessoa que não tem nossos valores. E quando eu comecei a falar do Filho de Deus para ela, da história do filho, ela começou a chorar. Então, aquela é uma pessoa pura, uma pessoa que tem Deus no coração. Sim. E aquela pessoa não é possível que esteja salva, não tem condição, é uma coisa inconcebível, Sim. né? Que nunca fez mal para ninguém. Teve um dia que eu estava com ela lá, já vou encerrar minha fala, eu fui visitá-la de mulazinha, que eu passava para o teimoso fazer a obra, e eu cheguei lá, ela estava sentada, de repente começou a aparecer um monte de passarinho, era às 4, 5 horas da tarde, um monte de passarinho para comer as comidas que ela botava na parede da casinha, e todo dia ela fazia aquilo há 80 anos. Eu falei, gente, a gente não consegue atrair, às vezes, nem um bem-te-vi, nem um pardal, preso na gaiola. A mulher traz os bichos. Uma pessoa dessa... Sim. Não. Então, eu acho que, às vezes, a gente olha para o futuro com menos esperança do que o passado. Eu acho porque que é motivos óbvios. Ele está aí, né? E é motivos ele está às óbvios, portas, né? Sim. Isso é escatológico demais? Pode até ser, mas é nítido. Qualquer pessoa que... óbvio, eu também acredito, o Brasil... o Brasil é de Jesus? Não, tem um monte de brasileiro que nunca nem ouviu falar de Jesus ainda. Mas o Brasil conhece Jesus? Sim. E tem brasileiros que ainda não, mas aí é culpa dos brasileiros que conhecem que ainda não foram lá, né? Porque se a gente for lá, vai ter pessoas sedentas, Sim. simples, esperando ouvir. Mas é inevitável a gente pensar, vendo as coisas, olhando
Hoje em dia o jornal anuncia que Jesus está voltando. Sim. Eles não sabem que eles estão anunciando, mas eles anunciam. Então, vendo toda essa característica, eu não vejo uma perspectiva de, sei lá, 2200. Não vou dar data para Jesus voltar. Quem sou eu? Misericórdia. Mas eu não consigo. Eu olho para o mundo do jeito que está hoje e falo assim, não tem. Ou vai acontecer uma explosão e vai começar tudo de novo. Não faz muito sentido. Eu penso nisso. Então, porque assim, você olha assim... Você louco isso, mas eu penso. O senhor, eu não. Talvez o senhor sim, mas é uma geração que está morrendo, geração da idade dos nossos pais, que é a geração ainda dos baby boomers. O pessoal tinha 12, 15 filhos e tal. Hoje em dia o pessoal é pai de planta, pô. Então, assim, não tem expectativa para ser elogioso, né? Então, não tem expectativa então, muito sendo pai de boneco. Exato, você entende? Então, qual que seria a próxima fase disso? Vai diminuindo. Porque essas pessoas... Proporção de valores. Vai diminuindo. E muito tem a ver com os valores. Né? Plantaram coisas na cabeça das pessoas que, sem elas perceberem, foram destruindo as bases do que a gente chama de cristianismo. Sim. Família, propriedade, casamento. Foram destruindo essas coisas. Então, assim, como foi destruindo essas coisas, a tendência é que seja mais fácil regredir. Então, quando eu olho para o futuro dos meus filhos... Que o pessoal acha que avanço é regressão. Na minha opinião, sim. O que o pessoal chama de progresso, na minha opinião, é um gigantesco regresso. Maravilha, maravilha. Pastor Rafa Ferreira, da Pod Cristo, está aqui com a gente, sensacional. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. O que você espera do Pod Cristo? O que vai se tornar o Pod Cristo? Continua sendo um podcast? Uhum. Vai ter produtos Pod Cristo? Vamos ter um programa de reflexão diária do Pod Cristo? O que você imagina do Pod Cristo? Que é o seu ministério hoje. Sim. Se eu falar que eu nunca pensei sobre isso, não vou estar mentindo, não. Eu não estou num ritmo deixa a vida me levar, não é isso, mas não fiz nenhuma perspectiva. Eu, a princípio, quero apenas que seja uma ferramenta de alcance. Se isso tiver que se tornar diário, amém. Se isso tiver... Eu ainda estou literalmente na dispensação do Senhor. E, por enquanto, como o Senhor não é claro comigo, né? Como a gente falou no off, porque se ele for claro, a gente sabe que foi ele que disse, eu vou ficar na opção de obedecer dependendo. Eu entendi a dependência e vou obedecer. Se ele não falar para parar, eu vou continuar. Porque ele já falou para ir. Quando ele falou para ir, eu entendi. Também não pensa em profissionalizar. Eu acho que, não sei, a mesma dúvida que o senhor teve, e aí eu estou falando muita coisa do off, né? Mas que o senhor teve quando o senhor era empresário e não veio. Poxa, eu tenho profissão, eu não consigo ver isso. Eu literalmente entendo isso como minha oferta ministerial, sabe? Assim, eu não paro com as coisas da igreja, eu tenho que me desdobrar, às vezes, no tempo, porque o dia continua tendo 24 horas, não mudou, mas eu tenho a minha profissão, eu continuo meus estudos, eu faço outras coisas, mas eu não posso parar com o podcast. Então, tipo, o podcast se tornou literalmente, não é sacrifício para mim, mas para que fique claro para os cristãos. Virou um ministério. Virou a minha oferta sacrificial, virou minha parte ministerial. Então, não sei para onde ele vai, de verdade. A princípio, eu só sei que ele não vai parar. Então, pé no acelerador. Até Jesus mandar ir devagar, pé no acelerador. Diminuir ou estruturar. Ou estruturar. Na hora que se ele falar assim, desse tamanho, o que eu preciso de você não vai conseguir fazer. Eu espero contar ainda com a instrução dele nesse sentido. Claro, Quando acontecer, ele vai me instruir do mesmo jeito que ele me instruiu no começo. Já cresceu bastante. Eu comecei literalmente num estúdio na casa de um amigo e tal, porque eu nem sabia. Dentro da bateria da igreja, né? Depois na casa de um amigo que eu nem sabia como começar, não sabia nada. Hoje já está num lugar legal, já tem mais coisas envolvidas, mas não tenho o Yang, eu imagino que ele deva ter tido um norte para isso. Qual? Eu ainda não tenho esse. Então eu tô só, o sol raia, eu trabalho. O sol cai, fazendo conforme as suas forças. É literalmente isso. É isso que a Bíblia diz, né? É isso. Não é a vida me levar, é fazendo conforme as minhas forças. Não tirando Agora, a mão, se ele disser, eu vou botar minha força aqui,
Não Aí, tirando a mão do arado. Se um dia ele falar que é para comprar um trator, eu imagino que ele vai comprar e dar ou ele condição. pode falar, quebra esse e constrói outro. É isso aí, é isso aí. Não foi assim que ele dizia? É isso Quebra aí. aí, vem. É isso aí. Então deixa eu só fazer um churrasquinho ali primeiro, É mais ou menos isso. né? Mais ou menos Gente, isso. você que está com a gente aqui no podcast, assistindo nessa praça, no Nutiuscast, lembra? Estamos sentados batendo esse papo, tá gostando? Tá achando interessante? Manda sua pergunta aqui no direct, que a gente vai te responder no direct também. E não deixe de ir lá também no Podcristo e assistir a programação. Lá tem, só no Maratona Demais, lá. Esquece da gente aqui. Nós estamos começando, Não tem tempo. nós estamos aprendendo, mas eu criei uma estratégia diferente para o nosso podcast, que é a estratégia de conseguir patrocinadores para ajudar a gente a alavancar e criar uma estrutura melhor. Quero comprar novas câmeras, quero fazer mais programas. Esse estúdio aqui não vai ser alugado para ninguém, ele vai ser ofertado para pessoas que fazem podcast que eu posso ajudar. Então eu tenho alguns patrocinadores. Um deles é a MEI, que está aqui no centro da tela. A MEI é uma empresa de produtos para cabelo feminino, beleza, sensacional, que está entrando em São Paulo, na capital, e é um produto de excelente qualidade. Você pode mandar aqui no direct alguma informação e a gente vai mandar para você todas as informações. Temos também a Cronos Seguros. A Cronos Seguros é uma empresa de 30 e poucos anos no mercado, especializada em seguro de vida, com plano de saúde para empresas, para microempresas, e temos a UP, que é a galera que está produzindo esse material, que faz os make-offs, que faz a produção, que cuida do canal. A UP está aqui disponível para atender a sua igreja, para fazer um evento, para fazer um casamento, para produzir um culto, para produzir o seu podcast. Talvez você quer ter o seu podcast, sua igreja acha que é uma fortuna, pode contratar a consultoria deles, eles vão até você, e você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Você precisa começar. Então, eu estou aqui falando desses patrocínios para que você tenha consciência e, se você quiser, eu não estou dizendo para você deixar de fazer o que você faz. Estou dizendo para você consultar a gente. Entra lá no link, vai ter o aplicativo desses todos os patrocinadores, e antes de você fechar com o que você está acostumado, pô, o Mário Nunes falou para mim, eu vou dar uma olhada aqui, de repente tem uma opção. Essa semana mesmo, teve uma pessoa que pagava um seguro de saúde de R$ 1.860 para ele e para a esposa. Falei, pô, fala com a Cronos. Aí, essa pessoa gosta de alguns hospitais e de uma pessoa. Foi para a Cronos, a carência foi junto, está pagando 930. Então, de repente, você não está entendendo que o mercado é uma disputa, né? E esses caras querem o cliente, e aí você tem que consultar empresas sérias, respeitadas, que tenham tempo. Então, eu estou te oferecendo essas oportunidades. Agradeço você estar aqui com a gente até agora. Pastor Rafa Ferreira, meu amigo, já se tornou meu amigo, Pod Cristo. Eu olhei lá 200 episódios. Eu falei, Senhor, quando eu conseguir chegar perto de 30, porque eu estou no quarto, eu já estou quase morrendo, sufocado. O que mais você acha que leva um entrevistado a se sentir confortável no seu Pod Cristo? Porque assim, eu me preocupo em ter um café expresso, um pãozinho ali feito caseiro, uma coisa para receber, uma sala, tal. Eu acho que isso é importante. Mas o que mais você acha que é importante? É a tua oração, a tua estrutura para fazer o podcast? É essa recepção? É só o like, o vídeo de quem assiste? Ou o que você diria para quem daquela câmera ali, para quem está começando, para quem quer fazer? Olha, siga 4 passos para ter um podcast de sucesso como o nosso. É difícil, né? Para não parecer arrogante, né? Não, mas da seja. altura do nosso. Mas seja. Né? Mas eu acho que a princípio, o primordial é fazer a pessoa se despir dos cargos. Eu acho que isso é óbvio. Eu reconheço o apostolado, o episcopado, o pastoreio, de todo mundo que já foi lá. Reconheço as qualificações dos empresários que já foram lá, o estudo dos cantores e músicos que já foram lá. Reconheço tudo isso. Mas quando a pessoa percebe que ela pode se despir disso, e aí eu abro a porta lá do podcast, converso com o Mário, não com o apóstolo, converso com o Mário. Isso permite que a pessoa seja ela. Eu acho que isso falta muito hoje. O senhor, como apóstolo e mentor de outros líderes, o senhor deve saber isso com certeza melhor que eu.
tem muitas pessoas que estão sofrendo mentalmente, psicologicamente, de um monte de coisa, simplesmente porque esperam delas que elas sejam super alguma coisa. Sim. Super pastores, Perfeita, super né? isso, super... E ela não vai ser. Então, quando a pessoa encontra um ambiente seguro, que ela pode ser só o José, só o João, só a Maria, eu acho que isso faz muita diferença. Quando a gente é cobrado, e eu entendo que a gente tem que ser, eu tenho profissão, você é pastor, e tem coisas que realmente têm que ser levados nesse nível de entendimento ministerial, profissional, etc. Mas existem momentos, e é o que eu pretendo continuar fazendo lá, que a pessoa ela só precisava ser ela. E às vezes ela não tem isso na igreja, não tem isso no trabalho, às vezes não tem isso nem em casa. Sim. Então, eu acho que o ambiente que eu tento criar lá é esse. E eu tenho percebido que tem funcionado bem. Então seria o primeiro passo que você acredita do primeiro, sucesso. E os outros 3? O primeiro passo seria esse. Os outros, o segundo passo, óbvio, é conexão, principalmente vertical. Você precisa, pensando no Pod Cristo, você precisa ter conexão com o personagem principal do programa. O nome do meu programa já diz, eu estou lá para falar de Jesus, é Cristo. É ele que importa. Né? Sim. Então, conexão com ele, até para que essas pessoas desarmadas, amando a Jesus, também possam se conectar com ele ali. E às vezes acontece sem perceber. Então, assim, eu oro, é óbvio que eu oro antes, eu oro no início do programa, oro junto, pego na mão, tento divertir as pessoas e tal, mas quando a pessoa percebe que o Jesus que às vezes impõe a gravata, o terno e a postura também te encontra desarmado, sentado numa cadeira, conversando sem óculos, esse mesmo Jesus também está lá, isso também ajuda. Então, eu diria, em primeiro lugar, o desarme, o despir-se dos cargos, em segundo lugar, essa conexão, principalmente a vertical, e o terceiro, nem sei se teria um quarto, e o terceiro, cara, a gente precisa ser mais legal, né, mano? Ser mais autêntico. Cara, Jesus é um cara, a gente vê assim, acho que a série The Chosen, que muitos pastores, alguns torceram o nariz e tal, mas de uma forma geral a igreja gostou, a série The Chosen foi criticada num ponto que eu acho que é o principal, que é o mais legal da série. Que é o Jesus ser normal. Ela humanizou Jesus, sabe? Sim. É Jesus chegando em casa e jogando Maria pro alto, como eu faria com a minha mãe. Então, assim, às vezes a gente não entendeu isso e transformou Jesus ou num melancólico dos filmes da década de 80, 90, das Paixões de Cristo, um cara triste, ou um cara sisudo. Mas não, você já viu crianças rodearem um cara chato? Eu nunca vi. Ele teve as duas opções. Exato. Ele foi chato, foi nervoso. Sim. Sabe uma coisa que eu falo? Ele foi gente. Eu falo para as pessoas uma coisa. Jesus também ia no banheiro, velho. É isso. As pessoas acham que Jesus ia no banheiro. Jesus ia no banheiro também. Passava raiva também. Durante 33 anos. Mas essa característica, eu acho que a igreja talvez perdeu um pouco, né? A gente foi tratado durante muitos anos. Eu não peguei a fase de ser chamado de o povo do livro da capa preta. Eu não peguei essa época. Eu peguei. Então, eu já cheguei numa igreja pós-renascer dos movimentos do... Tio Cássio. Tio Cássio... Resgate, Caio Fábio, o rap, chegando com DJ Alpiste, né, SOS da Vida, Marcha para Jesus. Eu já peguei uma igreja, não seria a melhor palavra, mas para a pessoa entender, mais despojada, vamos dizer assim. Mais liberta. Sim, também creio assim, né, vamos usar isso. Então, assim, só que a gente foi tratado durante muito tempo como, cara, ser crente é muito chato. Sim. E ser crente é maravilhoso, cara. Porque você tem alegria de verdade. E a gente esqueceu de contar isso para as pessoas. Parece que ir para a igreja é você abrir mão de ser feliz. E você, pelo contrário, é agora que você vai descobrir o que é felicidade quando você vai para a igreja. Sim. A felicidade de poder falar não. E continuar se sentindo bem. E continuar se sentindo maravilhosamente bem. Você quer beber? Não.
Você quer fumar? Não. Eu não preciso disso para Eu ser não feliz. preciso, exato. Essa alegria a gente esqueceu de contar para as pessoas. Então as pessoas olharam para o cristão Porque durante ele muitos ficava muito anos. fechado. Né? Exato. Como se precisasse ser. Eu nunca vi. Aí não sei se alguém tem um testemunho diferente, mas eu nunca vi crianças rodeando alguém chato. É difícil. Criança, ela fica. Também. Criança brinca com o adulto, quando o adulto É brinca legal. com ela de volta, ele é legal. E Jesus vivia rodeado de criança. É verdade. A ponto dos discípulos meio chatos ter que ficar, sai! E Jesus deixa elas. Até o milagre, né? Exato. Com a Então, criança. você entende que isso não... Tava mais perto. Por que a gente não percebeu isso antes? A gente talvez travestiu, por conta da formalidade das coisas, travestimos o evangelho com um terno que o evangelho nunca usou. Isso não é uma crítica específica à doutrina nenhuma. Sim. Mas eu acho que não tem problema é a nenhum. concepção filosófica da situação. Não tem problema nenhum você usar seu terno e sua gravata, mas eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que O terno não sou eu. viver com Jesus é maravilhoso. E é felicidade completa, pura. Jesus é gostoso demais. Exato. A alegria no Senhor é a minha força. Então, é isso. E às vezes a gente esqueceu disso. Então eu tento ser divertido, ser alegre. E eu acho que isso tem me ajudado bastante lá. Ajudado, inclusive, a pessoas que vão lá falar assim, cara, vai lá no podcast do Rafa, é mó legal. É. Então isso me ajudou. Me ajudou. Dos 200 e poucos que foram lá, uns 60 foram de rebote de gente que tinha ido antes. Maravilha. Entendeu? Então eu acho que isso... o podcast... Fica a dica para você que vai ter podcast. Cara, você seja vai ter convidativo, exato, seja amigo. Exato, é isso. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Nós estamos começando, aprendendo, desenvolvendo e muito feliz de trazer alguém que tem experiência, Meu Deus. que tem cabidal, que tem condição de ensinar e de mostrar para a gente o caminho, né? O caminho de continuar. O Núntios Casts é esse programa que você está vendo, esse Núntios Casts meio bate-papo, nessa pracinha do Coreto, onde a gente está no fim da Avenida Êxito, junto com você. E aqui é diferente, quem encerra o programa não sou eu, quem encerra o programa é o convidado, você já sabe disso. Então eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, não se esquece de se inscrever no canal, deixar lá o seu like e tocar no sininho para poder a gente estar sempre avisando você das nossas programações, tanto do Núntios Casts que nós vamos ter com entrevistas, como também dos programas de palavra que vamos ter diários aqui, logo, logo, programas de ensinamento, de palavra, que vai sair aqui no canal para você. Eu quero agradecer a sua presença até aqui, fico muito feliz de você ter acompanhado a gente, ter parado aí na sua rua, na sua estrada, no seu caminho, aonde você está, para chegar até a Avenida Êxito, chegar aqui nessa Praça do Podcast para estar conosco. Mas nós temos que terminar, porque eu tenho que liberar ele também, que ele tem suas programações, suas atividades. E eu agradeço você do fundo do coração, que o Eterno te abençoe, que o grande amor de Deus manifesto na pessoa de Cristo seja entronizado como soberano no seu coração através do Espírito Santo. Você vai ficar com ele, que vai terminar aqui olhando para você, deixando uma mensagem inspiradora. O nosso convidado de hoje, pastor Rafa Ferreira, ele que é escritor, é engenheiro, é pastor, é marido da Tati, tem filhos maravilhosos, mas também é o CEO, o mentor, o criador e o apresentador do Pod Cristo, um grande podcast. Deus te abençoe e até a próxima. Eu fico por aqui. Povo de Deus, não esqueça, no final do dia, a responsabilidade vai ser sempre nossa. Jesus é maravilhoso, lindo, maravilhoso. Não é só uma canção, ele é lindo mesmo. Mas agora é com você e é comigo. Não tem como a gente fugir disso, tá? A porta de relacionamento com Deus só tem maçaneta do lado de dentro. No final do dia, vai ser com você. Jesus está aguardando que você abra para que ele entre, arrume. Ah, pastor, tá bagunçado? Ele já sabe, não adianta você tentar esconder dele. Ele quer arrumar, ele quer deixar perfeito, ele quer deixar mais. E só ele decora melhor que você, aprende isso já. Ele vai deixar melhor arrumado do que você arrumaria, só que você precisa pôr a mão na maçaneta e abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta de ninguém. E é isso que é o maravilhoso de Jesus. Ele teria poder para fazer e arrombar a porta e entrar igual a SWAT e te tirar de lá, mas ele quer que você faça isso por livre e espontânea vontade. Ame Jesus de volta. Se existe alguma mensagem que eu posso te dar, é isso. Eu não duvido de nada do amor de Jesus sobre mim e sobre você. Ele nos amou e nos amou muito. Porém,
agora é com a gente. Ame Jesus de volta. Você vai ver, é maravilhoso.